Só vou esperar. Oi, gente. Tô esperando um pouquinho mais para poder entrar, tá? Deus abençoe. Obrigado por você estar aí. Olá, bom dia. Quer dizer, bom dia, boa noite, né? Boa noite. Buenas noches para los que estão em Latinoamérica e boa noite para os que estão aqui no Brasil. Good night para os que estão afuera. Bom, já é 20 horas. Eu vou começar a live falando sobre um tema. Meu nome é Simone, eu sou uma ex-obreira da Igreja Universal do Reino de Deus, ex-obreira. Eu não sou mais obreira da igreja, já vai fazer 2 anos que eu não sou mais obreira da Igreja Universal, da instituição, mas obreira de Deus pela misericórdia do meu Senhor Jesus Cristo. E eu estou aqui por quê? Porque eu desenvolvo um trabalho no YouTube junto aqueles companheiros que hoje também não estão em nenhuma denominação. Eles foram da Universal, foram da Graça, participaram da igreja do Valdemiro Santiago, que eu nem me lembro o nome agora. Então, Mundial, nós trabalhamos junto a essas pessoas. Por quê? Você diz assim, mas você está vestida com esse uniforme. Por quê? Porque isso aqui era a capa que eu usei durante 32 anos dentro da instituição. Eu precisei desta roupa para poder servir ao meu Deus. E quando eu descobri por a palavra de Deus, a qual hoje, graças a Deus, ela me faz livre, não livre para ser libertina, mas livre para viver o Evangelho de Jesus Cristo na sua essência. Então, quando eu descobri que eu não servia realmente ao meu Deus, que algumas práticas realizadas ali não eram práticas bíblicas, então ali se fechou o meu ciclo e eu pedi para sair, tá?
E eu e meu esposo, que éramos da igreja, meu esposo era colaborador, e eu obreira há 32 anos. Ele 21 anos e eu 32 anos dentro dessa instituição. Lucy, vou orar sim, tá? Vou colocar o nome aqui, seu, se você puder deixar depois no privado o nome seu, do seu esposo, vou estar orando com toda certeza, um prazer, tá bom? Ter você aí com a gente, tá certo? Que Deus a bendiga muito. Não sei se você é brasileira, se você não, você tá convidada a ficar na live, tá? Que hoje vai ser muito bacana, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre casamento aqui, mais uma coisa rápida, porque eu quero entrar num outro tema, tá bom? Mas fica na live, Deus vai te abençoar, tenho certeza. Essa palavra vai falar muito contigo. Então, nós fazemos a obra hoje assim, por quê? Porque nós queremos que as pessoas que um dia passaram por alguma denominação, obreiros, jovens, evangelistas, gente que já passou por alguma denominação e hoje se encontra fora da denominação, não tem noção de onde ir, onde congregar, o que fazer, está triste, está abatido, está com seu coração ferido. Nós ajudamos a essas pessoas a que se acheguem novamente a Deus, porque Deus não teve culpa de nada, não, e que elas retomem as suas vidas com Deus e elas possam seguir adiante. Nosso trabalho é esse, é para isso que Deus nos chamou, para fazer este trabalho, para poder abrir os olhos das pessoas, para que as pessoas que saíram saibam que Deus é maravilhoso e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quem o buscam? Por que tem esta palavra na Bíblia? Porque aqueles que o buscam são aqueles quebrantados de coração. São os que estão precisando dele. Então, se você é um desses, fica na live, nós vamos falar muito sobre isso hoje, tá bom? Então, meu nome é Simone, você pode me chamar de Simone. Eu não sou pastora, eu não sou missionária, eu não sou teóloga, eu não sou psicóloga, eu não sou pastora. Eu sou Simone, serva do Deus vivo, sirvo meu Senhor Jesus com humildade, sou obreira, tá bom? Um obreiro é um quê? É um diácono, é um trabalhador, tá certo? Então, você pode me chamar de Simone, tá certo? Então, vamos começar aqui. Primeiro, eu gostaria de fazer uma oração por todos aqueles que esta semana passaram muitas lutas e que você, em algum momento, teve vontade de desistir. Você teve a vontade de não viver mais, de não fazer mais nada, de não pôr mais a mão, não pôr mais a sua mão em nada. Você, é como se você tivesse desalciado, tá? Então, eu gostaria de começar já fazendo essa oração, porque eu sei que tem pessoas que estão precisando, tá? Vamos orar? Meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, meu Senhor, para entrar no Santo dos Santos e falar contigo. Porque nós, em realidade, não temos em nós mérito, Senhor, para estar diante de Ti. Porque o Senhor é grandioso e é todo-poderoso. Quem somos nós, Senhor, para estar ante uma grandeza tão maravilhosa e um ser tão grande como Tu? Se excede o nosso entendimento, mesmo que a gente se ponha um dia inteiro, Senhor, a meditar sobre as Suas coisas e a querer entender o porquê que o Senhor age assim ou assado, Pai. É impossível para nós a compreensão da grandeza que é o Senhor. O Senhor trabalha por meios que nós não entendemos. O Senhor faz coisas por meios e razões que nós desconhecemos. Mas o Senhor, meu Deus, não erra, não falha. O Senhor não peca. O Senhor, meu Deus, não retrocede. O Senhor é Deus. O Senhor é eterno. O Senhor é leal. Mesmo que nós sejamos desleais ao Senhor, quebremos nossa aliança, o Senhor permanece fiel. O Senhor é fiel em todo tempo. A Tua bondade não se move. Não se move por causa da nossa maldade. O Senhor continua sendo bom.
E é por isso que muitos, meu Pai, eles têm se aproveitado disto, Senhor. Porque o Senhor é bom em todo tempo. E as pessoas pensam que porque o Senhor é bom em todo tempo, elas podem viver uma vida, meu Deus, de atitudes erradas, equivocadas, e assim levarem, meu Deus, as suas vidas sem ter, meu Pai, sem ter, meu Deus, o temor de saber que o Senhor, além de ser bom, o Senhor é justo. E a justiça do Senhor sobre a nossa vida, Senhor, ela é como uma faca que corta de dois lados. Mas as pessoas costumam viver, meu Deus, como se o Senhor não existisse. Como se o Senhor não estivesse vendo. Como se o Senhor estivesse aquém, muito longe das práticas, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor hoje alcance, Senhor, essa pessoa que tanto necessita. Que o Senhor alcance ela e mostre para ela que o problema que ela está passando não é um problema, Senhor. É uma pedra, é um mar que apareceu diante dela. E que se ela, meu Deus, usar a fé, se ela tiver essa fé em Ti, se ela ouvir a Tua voz, se ela puder ouvir, se ela puder, meu Deus, crer nessa palavra, então, meu Pai, ela vai tocar essas águas, ela vai ferir essas águas que, meu Deus, se puseram diante dela, e ela vai abrir esse mar, meu Deus, e vai passar a pés enxutos. E vai chegar do outro lado com cântico, com alegria, com a vitória em suas mãos. Porque o Senhor é assim, meu Pai, o Senhor é bom. O Senhor não precisa de nada. O Senhor não pede nada. O Senhor não exige nada. O Senhor dá porque o Senhor é bom. Então alcança essa pessoa agora, Pai. Alcança esse que está fora do país, esse que está no mundo todo, Senhor, que ora com a gente, que se curvou diante de Ti nesse momento, Senhor. Leva paz aos corações, porque é para isso que o Senhor nos chamou, Senhor. Mesmo nós sendo falhos, mesmo não sabendo nada, mesmo que nós não saibamos nem falar, o Senhor nos chamou, Senhor, para isso. Por isso, abençoa, Pai, cada pessoa que estiver nesta live. Senhor Jesus, meu Rei, meu querido Senhor, que o Senhor esteja diante da batalha dessa pessoa. Que ela saiba hoje que o Senhor não a deixou, que ela não está sozinha, que o Senhor em todo momento está com ela. Mesmo ante um mar bravio, o Senhor está com ela no barco. Então, meu Deus, não há o que temer, porque quando o Senhor está no barco, então a bonança vem. Senhor Jesus, te agradeço, Pai. Te agradeço por esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor. Dirige e conduza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, eu separei aqui, porque esta semana eu ouvi um chamado. Acá na live, há pessoas de Latinoamérica e há pessoas que falam português. Eu vou falar mi portunhol. Creio que todos poderão compreender. Correto? Então, eu vou falar portunhol. E se você não compreender, você pode falar aí que nós outros, tá? Porque há muitas pessoas que nos escutam de outros países acá. Eu quero alcançar o maior número de pessoas que puder hoje. Então, esta semana, eu e meu marido, nós outros estivemos vendo um propósito que está sendo feito, que é o propósito da água, não? E por muitas vezes, dentro da igreja, nós outros vivimos este propósito da água. Não? Água, vamos tomar da água, consagra a água. Eu não sou em contra de que a pessoa use sua fé para curar-se, use sua fé para declarar bendições sobre sua casa, sobre sua vida, sobre a vida de alguém. Porque está escrito, hasta para curar a alguém, uno tem que usar a fé. Hasta para ser salvo, uno tem que usar a fé. Não? Mas allá de que a salvação, ela implica a graça de Deus. Não solamente a fé, pero a graça de Deus. Uno tem que alcançar a graça para ser salvo. Não?
E a graça vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, mire, nós vamos falar um pouquitito assim da água, porque eu quero entrar em um assunto de Hechos 16, que eu falei com vocês. Acá eu separei, mire, eu separei acá, porque disse assim, não? Por que a representação das águas? Nos últimos anos, as igrejas neopentecostais vêm utilizando-se da água como objeto de cura, de limpeza espiritual, de purificação e etc. Mas el hecho de la Bíblia nos diz, mas o que de hecho a Bíblia nos diz a respeito de la utilização da água. Aí, se você tem a Bíblia, ou você tem na birome, uma caneta, lápis, você marque aí para que depois de que termine, você vá hasta estes capítulos e você mesmo, senhora, pueda acceder a estes textos, tá? Então, diz assim, diz Gênesis 1, de 6 a 7, Isaías 19, 5, Juan 5, 4, Salmos 124, 2, 5. Nós vamos ler este, tá? Acá, Salmos 124, de 12 a 5. Disse assim, ó, mire, sobre as águas. Disse assim, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, deixa eu olhar a Bíblia em espanhol acá, porque já estou indo em português. Não, para ser mais, para que não tenha melhor compreensão, não? Vamos acá na Bíblia em espanhol. Disse assim, 124, de 2 a 5. Se o Senhor não hubiera estado a nosso favor, quando os homens se levantaram contra nós outros, vivos nos hubieran tragado entonces quando sua ira se encendeu contra nós outros. Então as águas nos hubieran anegado, torrente hubiera passado sobre nuestra alma. Hubieran pesado entonces sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Este é um. Aí, nós outros vamos já em Apocalipse 8, 11. Vamos em Apocalipse 8, 11. Apocalipse 8, 11. Você pode ler todo o texto para que você tenha compreensão, tá? Acá eu vou ler estas partes assim, para que uno não se demore muito. Então, vamos lá. 8:11 dice: y el nombre de la estrella es argento, y la tercera parte de las aguas se convirtió en argento, y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. Apocalipse 8:11. Depois, Êxodo 15:8. Êxodo. Se você entrou na live, você sabe que a mim me gusta ler para que você sepa que eu não estou falando algo de mim mesma. Dice Êxodo 15:8. 15 diz: Cântico triunfal de Moisés. Pero antes, se você agarrar sua Bíblia antes, disse: Deus salva seu povo com poder. Este eu tenho acá, é pero muito forte. Disse assim, mira. Moisés, porém, disse ao povo. Deixa eu ver se acaba, vai coadunar aqui. 14, 13. Sim, coaduna, mira. Pero Moisés dijo ao pueblo: não temais, estar firmes e vede a salvação que o Senhor hará
hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, não los volvereis a ver jamás, diz Moisés, não? Aí depois, lá no 14 e 21, disse, estendeu Moisés sua mão sobre o mar, e o Senhor, por meio de forte vento solano, que soplou toda a noite, hizo que o mar retrocedera, e cambiou o mar em terra seca, e foram divididas as águas. E os hijos de Israel entraram por el medio del mar em seco, e as águas les eram como muro a sua direita e a sua esquerda. Eu vou falar estes acá, depois eu vou deixar na descrição todo o que tenho, para que você tenha aí. Olá, como te va, Cris? Tudo bem? Quede-se aí, está muito boa na live hoje. Espero que você quede conosco até o final. Então, eu já leí acá, Cris. Se você tem sua caneta, seu birome, Salmo 124, 2 a 5, Apocalipse 8 a 11, Êxodo 15, 8. Aí diz assim, ó, lembrando, o povo no Egito deparou-se com as águas, não? Elias, em sua jornada, se deparou com as águas, não? Naamã foi enviado às águas podres, sucias, do rio Jordão. Jesus dijo a la mulher samaritana que se ella tomara, não sei como disse, del água que ele dera, nunca mais ella tendria sed. E há um propósito aí, rondando, não? Aí, que disse que a gente vai tomar banho durante alguns viernes de 7 quedas de água, não? Para mim que fui sensitiva, para mim que frequentei Mesa Blanca e Umbanda, não desmerecendo, não menospreciando a religião de nadie, eu estou aqui para dar um testemunho, solamente isto. Então, se você entrar e você for de uma religião Umbanda, se você for espírita, é solamente para dar meu testemunho, tá? Que eu vou falar. Então, disse, eu como já participei, tenho família que e que foi, não? Meu papá mesmo foi criado por meu abuelo, que era maçom. Então, esta coisa del água, de las 7 quedas d'água, de 7 consagrações em 7 pontos distintos del água, isto não me suena bem. Por quê? Porque se você alguma vez foi de algum destes lugares que eu lhe dije, você sabe que se consagra el água em 7 pontos distintos que tem que ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Não tem nada a ver. Porque em todo ponto que você buscar na palavra de Deus, eu lhe dei alguns acá, pero há Salmo 77, 16, 2 Reis 2, 8, Gênesis 7, 24, Salmo 106, 11, você vai ver que sempre, os filhos de Deus, ou a pessoa que estava passando por algum problema, ela se deparou com as águas. As águas nunca tiveram um protagonismo real em nada. As águas nunca curaram a nadie. As águas nunca limpiaram a nadie. As águas nunca protegeram a nadie. As águas nunca tiveram protagonismo em nada. Porque se você agarrar cá, assim, o exemplo mais visível, assim, mais palpável que nós temos é o Mar Rojo. Quando o povo estava
saiu do Egito, não, com Moisés, andaram. Eles chegaram a um ponto aonde estava o mar. E eles não puderam passar de aí. Então, eles se quedaram aí. Na Bíblia conta que eles se quedaram aí. E Faraó os alcançou. Por quê? Porque eles se quedaram delante do mar, sem saber para onde ia. Tanto que eles estavam perguntando, e Moisés, o grande Moisés, se foi a Deus perguntar. E Deus lhe disse, se você busca lá na palavra, Deus disse assim para Moisés. Então se disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Ele disse, por que você está clamando a mim? Porque você chegou delante da água? Você está clamando a mim? E se você for já um pouquinho atrás, você vai ver que Noé, quando Deus lhe deu a incumbência de fazer a arca da aliança, ele chamou a gente, ele avisou, mas não quiseram. E o que vino sobre a gente? O que matou a gente, o que varreu, o que acabou com aquelas pessoas? El agua. El agua. Então, el agua nunca teve um protagonismo de bendições sobre a vida de nadie. Nunca jamás. Pero a palavra que sai da boca de Deus, sim. Pero porque se você vê desde Noé até Moisés, a palavra que saiu da boca de Deus foi o que determinou a vida e a morte das pessoas. El agua era um empecilho, el agua era uma pedra en el camino del pueblo de Israel. E Deus, acá em minha Bíblia não disse, pero há Bíblias que dizem que Moisés heriu as águas e elas se abriram, não? Acá disse que Deus soprou um vento do oriente toda a noite e a água se abriu como que fora duas muralhas acá, assim. E o povo passou em seco. Se a água tivera um protagonismo, se a água tivera alguma coisa a ver com o passar do povo por alguma bendição do povo, Deus havia deixado água para que a gente pisara sobre as águas. Pero não, acá diz categoricamente, afirma que o povo passou em seco por o meio das águas. E se foram para o outro lado. Pero se você for um pouquitito mais adelante, você vai ver que Deus disse novamente para Moisés assim, já no 26, 14 e 26. Disse assim, estende tu mano sobre o mar, para que as águas se volvam sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre seus cavaleiros. Então Moisés estendeu sua mano sobre o mar e, ao amanhecer, o mar retornou sua força e os egípcios fugiram de encontro a ele. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E depois disse, volvendo as águas cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército de Faraó. Muriram. As águas o quê? Muriram. Muriram. Qual que foi o protagonismo das águas acá? De morte. Qual que foi o protagonismo das águas nos tempos de Noé? De morte. Bueno, hasta aí você está compreendendo? Eu não tenho por que instigar você que você coma o que eu estou dizendo. Eu quero que você busque na palavra de Deus e que você compreenda isso. É por isso que eu deixo para você os passagens bíblicos para que você tenha como sacar você mesmo suas próprias decisões e que você não seja enganado por algo que nada tem que ver com o Evangelho de Jesus Cristo nosso Senhor. Então, acá
tem um passagem que eu separei bem. Este Moisés, aí habla em Apocalipse, para que nadie diga assim, você está falando só do Viejo Testamento. Não, pero allá em Apocalipse 8:11 habla de la estrecha, que quando cai nas águas, e as águas se tornam amargas. As águas amargas. Se você vê, quando acá, Eliseu, não? Envia Naamã, porque Naamã era um general, era um homem cheio de autoridade, mas ele tinha lepra. Ele foi hasta Eliseu para ser curado. E ele pensava assim, eu vou levar muitas coisas, eu vou levar ouro, eu vou levar roupas lindas, tal. Tudo que ele tinha de lo melhor da época, ele levou para Eliseu, para pagar por sua cura. Não sei se me explico. Explico. Eu não necessito dar nome acá, você já sabe. Pero ele levou todas essas coisas para pagar, não, por sua cura. Bueno, quando ele chegou hasta Eliseu, que era de hecho um homem de Deus, Eliseu, por meio de seu servo, dijo a ele assim: mire, diga para ele ir e lavar-se 7 vezes no Jordão. Aí, você que está em Buenos Aires, o rio mais sucio de Buenos Aires é Riachuelo, não? Confirma aí para mim. E acá em São Paulo é o Tietê. Na Índia tem Tâmesis. É, Matias? Matias, é Tâmesis? Bueno. E cada lugar tem seu rio sucio. E isso, é Rio de Quilmes. E Riachuelo, isso mesmo. Então, imaginate usted que naquela época um homem de Deus enviou um general a se banhar em um rio Quilmes, um Riachuelo, um Tietê. Imagina, o homem quis morrer. Como? Se eu traje cá, como? Se eu traje cá todo esse aparato de plata, de ouro, de todo para ser curado, como eu vou atirar-me em um rio sucio, podrido, não? Bueno, pero ele teve que ir. E aquelas águas eram águas muertas. Qual era o protagonismo de aquelas águas? Eram águas medicinais? Eram águas que poderiam curar a alguém? Se eram podres, é como se eu agora saíra de acá, de minha cidade, fora São Paulo, capital, e aí me tirasse no rio Tietê. Eu ia ganhar um montão de enfermidade, vírus, bactérias, tudo quanto é coisa aí. Como vocês aí em Buenos Aires. Imaginate você entrando neste rio Quilmes. Imaginate você entrando neste Riachuelo. Como não ia sair você de aí? Lo mesmo passou com ele. Qual era o protagonismo dessas águas? Nenhum. Não tinha. Não tinha protagonismo el água. Pero a palavra del homem de Deus, sim. Porque se ele obedecer a palavra del homem de Deus, então ele ia quebrantar o coração, um coração orgulhoso, um coração cheio de... Entende? E ia ter que sacar sua roupita e entrar na água podrida e Deus lo curaria. Pero todo é Deus. Deus é el que curou Naamã.
El agua nada tuvo que ver com isso. Por isso eu estou aqui hoje, porque, mire, em realidade, el hecho de la persona banhar-se banhar-se em águas consagradas, o que já por si solamente já não suena bem, é uma herejia tão baja, porque não tem sustento bíblico. El agua aparece muitas vezes na palavra de Deus, na Bíblia. Jesus bautizou-se nas águas, não, para deixar a nós outros exemplo de que nós outros teníamos que morrer ali nas águas. Não sei se me explico. El agua sempre teve o mesmo contexto. El agua era para a morte, é para morrer. Que tem que ver el agua para bendecir? Se você se banha 7 vezes, se você se banha durante 7 semanas, você será, sei lá, liberado. Não sei. Que tem que ver? Não tem nada a ver. El agua sempre tuvo aí. Pero lo que em toda a história, todas as vezes que se habla sobre el agua tem um papel de morte. Se hoje você que está na live, você crê nesta palavra, você crê em Jesus Cristo, e você disse assim, se eu quero uma vida com Jesus Cristo, você terá que morrer nas águas. Sua vieja criatura terá que descer as águas. Você tem que morrer aí. E nascer uma nova criatura para Deus. Senão você não pode entrar no reino dos céus. El agua é para a morte. Que tem que ver el agua de 7 cachoeiras. Isso é macumba. Isso é hechiçaria. Isso é magia. Isso é ritual. Não bueno. Não existe ritual bueno. Eu fui muitas vezes a los... como que eu posso dizer? Não sei como você dizia. Eu fui na casa de Umbanda. Fui com minha mamã. Exatamente. Incluso quando Jesus apareceu a samaritana. Incluso quando apareceu a samaritana. Você tem que ver. Jesus disse a samaritana, se você beber, você está dizendo desse poço de Jacob, pero se eu lhe dou del água que eu tenho, você nunca mais terá sede. Quer dizer que aquela água que ela estava dizendo ali não servia para nada, solamente para acabar com a sede. Que tem que ver a água. E a gente vai, a gente se queda alucinada. E a gente abre um montão para nós outros e se queda enojado com nós outros. Um evangelho, um pueblo um pueblo raivoso, um povo nervioso, um pueblo conflitivo, atacante, um pueblo que não tem sensibilidade, não tem empatia, não tem Espírito Santo. E assim, tem umas coisas que estão fazendo, gente, que são rituais e são satânicos. É para cerrar, para cerrar o corpo, é para sacar o entendimento da pessoa, é para que você se ponga um tapume em seus olhos, para que você mire hacia adelante, para que você não mire para si ao lado, porque se ele cabacho supera a força que tem, ele não aceitaria uma corda sem atar aí, e se quedaria aí, não, ele saía galopante, e saía de aí, e seria livre. Por isso, porque uma força espiritual sobre a vida de alguém, ela mantém aquele alguém ali,
ela mantém aquela pessoa ali. Eu posso falar com muita propriedade. Eu passei muitíssimos anos antes de que Jesus me liberasse. Eu passei muitíssimos anos vendo, servindo e escrevendo, recebendo mensagens e pensava que eram ángeles de luz, sendo que eram demônios. Então, eu posso falar, a pessoa, quando ela faz esse tipo de ritual, quando ela se põe adentro disso, quando ela toma o banho, se eu estiver mentindo acá, se tiver alguma sensitiva e quiser falar, pode falar, querida, entendeu? Você também, querido, se tiver algum sensitivo e quiser falar, pode falar, entende? Então, se você toma aquele banho, se você participa daquele ritual, você, senhor, senhora, está bajo a autoridade de aquela entidade. Então, se aquela entidade que você está servindo recebeu seu ritual, então a ela você serve. Você não serve a Jesus. Você serve aquela entidade. Aquela entidade é a que vai manejar sua vida a partir de aí. Não Jesus. O Senhor Jesus não tem nem nada a ver com isso. Você vê que lá no poço, a samaritana disse: você é maior que nosso padre Jacob, que nos deu o poço, que nos deu a água. Entende? E Jesus disse, não, para ela: se tu supera quem te pede de beber, se ela supera quem estava falando aí, entende? Então, se você supera o que Deus tem guardado para você, se você solamente crê em sua palavra, você não precisaria estar tomando banho como quem está num terreiro de umbanda, serrando o corpo com um banho de amor, fazendo rituais em sete quedas d'água. Você não sabe, gente. Você não sabe, pero a gente é como disse Oséias. Exatamente. Exatamente. O diabo também hace coisas sobrenaturais. Hace coisas sobrenaturais. Se você souber, o livro de Oséias 4:6 diz que o povo sofre por falta de conhecimento de Deus. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que comer a palavra de Deus. Você tem que viver sobre a palavra de Deus. Entende? Exatamente. Devemos orar. Isso, exatamente. Devemos orar sem cessar. Jesus disse isso, orar sem cessar. Porque se a pessoa não lê a Bíblia, ela não tem argumentos para chegar delante de Satanás e dizer assim: não vou assim. Não é bíblico. Você se acorda já no deserto que Jesus venceu Satanás com o quê? Ele era 100% homem e 100% Deus. Ele já andava cá na terra. Ele sentia o mesmo que eu e você. Calor, frio, fome, hambre, dolor nos pés. Com que Jesus venceu Satanás? Você sabe? Com que Jesus venceu Satanás no deserto? Exatamente. Jesus é Cristo é eterno e estamos indo para o eterno. Exatamente. Com que Jesus venceu Satanás no deserto? Com que foi? Viu como você precisa ler a palavra? Exato. Exato. Com a palavra venceu.
Ele venceu com a palavra. Se você agarrar em Mateus e você vê quando Jesus foi para o deserto, já com o Espírito Santo, porque quando ele bautizou nas águas, ele recebeu o Espírito Santo. Se tu bautismo foi um bautismo válido, se você morreu e no batismo mimo, se você estava decidido, se a palavra entrou dentro sujo, se você crejou na palavra e você bautizou nas águas, quando você saiu de seu bautismo, você já recebeu o Espírito Santo, para que você possa suportar o que vem depois do batismo nas águas. Você já lo tem. Você já lo tem. É mentira isso. Não, agora você bautizou, então agora você tem que buscar. Buscar o quê? Já está dentro sujo. Para que você suporte o deserto, como Jesus. Jesus suportou o deserto. Ele, com a palavra, rebateu Satanás. E Satanás uma vez foi com a palavra. Com segunda vez, palavra. Terceira vez, a palavra. Hasta que Satanás se espumou de cerca dele. Porque viu que não poderia vencer Jesus, sair. Não ia poder. Assim somos nós outros. Somos perfeitos? Não. Vamos chegar à perfeição vivos? Quizá por aí não. Pero caminhamos para a perfeição. ¿Todo bien? Caminhamos para a perfeição. Caminhamos para sermos hijos amados de Deus, hijas amadas de Deus. Caminhamos para o reino de Deus, para o céu, para a Nova Jerusalém, para aquilo que Deus preparou para nós outros, através de seu Filho, Jesus Cristo. Ele deu Jesus para nós outros. Jesus disse, eu vou para o Padre, para onde eu vou agora, vocês não podem ir, nós outros não podemos ir, porque somos de carne, e não temos todavia a redenção, pero ele foi preparar casa para nós outros. Nós outros temos casa no céu. A Nova Jerusalém não é uma utopia, não é um sonho, não é algo que um filósofo cheio de um dia que estava cheio de palavras lindas, ele falou, não. A Nova Jerusalém é real, ela vai vir para nós outros e nós outros para ela. Está sendo adornada, preparada para nós outros, seus filhos, seus servos, seus irmãos. Então, Jesus é real. E nós outros não podemos hoje viver como se fôramos filhos de Satanás. Porque você tem que fazer um ritual com 7 quedas d'água. Se você não é umbanda, você não é umbanda. Você não é espírita, você não é esotérico. Se você é de Jesus Cristo, por que você tem que fazer um ritual com 7 quedas d'água? Por que você tem que tomar um banho de água? Por que você tem que agarrar uma água consagrada em 7 lugares distintos? Pensa, gente. Toda a história da Bíblia, a água nunca teve protagonismo, nunca. A palavra de Deus, sim. Pero quem é que quer obedecer a Deus? Quem é que quer fazer as coisas como Deus manda ser? Quem é que quer predicar como Deus está mandando predicar? Não, tem que inventar algo. A festa del pijama, não sei como vocês chamam. Entendeu? A festa del pijama, a lua de não sei das quantas. Um tico morreu essa semana aqui no Luau. Acho que é Luau, sei lá. Sei que um tico morreu acá. Quer dizer, é de uma... Sabe, essa é a palavra mesmo de Deus, nada quer predicar. Sim, ensinar aos jovens que eles também têm uma alma para ser salva e têm uma vida para viver nesta terra, e mientras tantos não morra ou que Jesus venga, nadie quer. Nadie para instigar os jovens a de hecho viverem uma vida santa diante de Deus. Vamos jogar a pelota. Vamos bailar lá no luau.
vamos, hoje nós outros vamos a hacer uma comida, que eu não vejo mal. Pero el corpo pide la comida, pero el alma, la palabra de Deus. Então, quem quer sentar e predicar? Qual é a mulher dentro da igreja hoje que tem mais de 50 anos, que queira sentar-se com as mais novas, ensinar a elas que elas têm que limpar a casa, elas têm que lavar suas prendas íntimas, elas têm que saber cozinhar? Qual é a mulher hoje, com mais de 50 anos, não querem? Sabe por quê? Porque estão todas solas. Não querem. E pensam, se elas disserem isso, elas que quedarão assim atrás, e as novitas vão se casar e elas se quedarão atrás. O egoísmo. O egoísmo. Mas por que são assim? Porque não leem a palavra. Porque não estão basados na palavra de Deus. Porque não são de Jesus Cristo. Todavia, não. Todavia estão como Nicodemos. Como pode, eu sendo viejo, volver ao ventre de minha mamá e nascer de novo? Um viejo. E ele era sabe, não era um homem qualquer, não, ali dentro da igreja. E Jesus disse, tanto tempo você daí, você não sabe, não entende. Importa que você nasça de novo. Importa que você tenha um novo nascimento. Você tem que nascer de novo. Quando eu entendi estas coisas, até o hecho de la gente me chamar por meu nome na caixa, ou como se eu fosse uma nuevita, me incomodava. Eu sou uma mulher de 50 anos e me coloco em meu lugar. Não sou nova, não sou vieja, mas eu tenho 50 anos, não tenho 25, não tenho 15, não tenho 30. Não puedo me comportar como se eu tivesse 15. Eu tenho que me comportar como se eu tenho 50. Então, gente, eu quis falar sobre isto das águas porque eu vejo muitas pessoas enfermas dentro da igreja, enfermas, pessoas enfermas de alma, de espírito. E não adianta você, senhora, esposa de pastor, você, senhora, você me escute acá em minha cidade, aí você me mira na calle e você se queda rindo da minha persona. O hecho de você zombar, e você, para mim, dá igual. Porque eu sou uma pessoa tímida. Pero para falar das coisas de meu Senhor Jesus Cristo, a timidez, você vai. Então, se você quer falar comigo, pare-me. Hable comigo. Eu sou uma pessoa muito acessível. Porque não sou nadie. E se for algo, tampouco seria algo. Nada. Eu já tive muitos problemas dentro da igreja por causa das esposas dos pastores. Hoje eu entendo, antes eu não entendia. Eu era muito nova, eu não tinha malícia. Malícia, assim, digo no bom sentido, entende? Não é malícia mala, não. E eu já entendo. Muitas são infelizes em seus casamentos. Muitas têm seu marido em casa, pero o marido não lhe dá atenção. Muitas estão arrependidas de terem casado-se com o pastor. E miram as obreiras, miram as obreiras solteiras e veem nelas uma inimiga.
Quando deveria ser uma madre para as obreiras solteiras. Pero não. Então, ela implica com a obreira, ela habla mal com a obreira, ela maltrata a obreira, ela chama a atenção da obreira por nada, humilha, pisa, ensucia o coração da obreira, diz, habla coisas terríveis para a obreira, porque ela tem celos da obreira. Exatamente, sente incompetência. A obreira passa a ser uma competência, está sendo mas no fundo, a pobre obreira só está ali, enganada como todas, servindo ao homem. Pero a senhora, por não estar bem em seu casamento, e sabe disto, ao invés de ela buscar na palavra e atravessar estas águas amargas, juntamente com o Senhor Jesus, ela põe toda a sua força em destruir aquela obreira. Sepa, senhora, que todo o que você hace, ou está sendo, ou já isso, todo, Deus tem um caderno com seu nome. E todo o que você está sendo, e todo o que você isso, e todo o que você está praticando contra esta obreira, senhora, está sendo escrito. No dia do juízo, do livro, ele vai se abrir. Você vai estar delante do Altíssimo, como eu também. E seu livro, o livro de sua vida, ele vai se abrir. E tudo isso que você está sendo hoje contra a obreira, está escrito. Não tem para onde correr. A não ser que você já tenha sua alma vendida a Satanás. E você não quer ser salva por Jesus Cristo, continue sendo o que você está sendo. Mas se você se arrepentir hoje, e você deixar esta vida miserável que você tem vivido, atacando a obreira, perseguindo-la, humilhando-la, porque ela é mais bonita que você, em tu pensamento doente, enfermo, você pensa que ela é mais bonita que você, e por isso você quer destruir aquela pessoa. Sepa que você vai receber de volta todo o que você está sendo em contra dela. Nesta vida, 30, 60 e 100 por 1. Ah, como é que você sabe? Você não sabe de nada, eu não. Jesus disse, ainda disse mais, melhor que você ate no queixo uma soga e ponga uma pedra na ponta e se lance no precipício. Foi Jesus que disse, suba lá e se peleie com ele. Você, pastor, que persegue a obreira, porque você viu nela uma possibilidade. Você viu na obreira uma possibilidade. Você gostou da obreira. Ela é bonita, né, pastor? A obreira é bonita, pero ela não é para você. Ela não é para você. E quizá por aí hasta é casada, pero você investe na obreira. E muitas são as vezes que você hace intriga entre ela e o marido dela. Você disse para ele, você é um flaco, você quer ir na igreja, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo para Deus. Tu família é a igreja. Por quê? Porque você quer afastar o homem da mulher. Quer poner entre os dois uma peleia. Porque você pôs seus olhos nela. Sepa que tudo está sendo contado. Não estou falando do que não sei, pastor. Eu sei do que estou falando. E por isso falo com toda tranquilidade. São 32 anos servindo. E não sou qualquer obreira. Nunca fui. Nunca serei. Lo que eu hablo, eu
Tuve aí, sou testemunho ocular. Eu vi, ouvi, vivi. Tome cuidado, pastor. Tome cuidado. Tudo está sendo escrito. Não seja você como o povo de Israel, que vai chegar delante das águas e vai dizer a Deus: que eu hago, Senhor? De repente você vai ter Moisés para abrir as águas para você. De repente não. E Faraó, sei se me explico. Não é verdade? Então, ponga tus barbas de remor. Senhora, pare de perseguir a obreira. Você não é melhor do que ela. Pero Deus te ama da mesma forma. Pero você não é melhor do que ela. Se você continuar perseguindo essa obreira, senhora, você vai cair. E quando você cair, vai cair para não levantar-se mais. Pare de humilhar a obreira. Pastor, deixe ele matrimônio em paz. Porque se aquela mulher é casada, ela não é para você. Se aquela obreira é solteira e você é casado, ela não é para você. Você pensa assim: eu vou a pecar com ela, pero eu vou depois pido perdão a Deus, tomo banho de la descarga. Não, pastor. De las 7 queda d'água. Tomo banho de la descarga, me vou evangelizar e Deus me perdona. Você está equivocado. Você está totalmente equivocado. Você está equivocado. Esse não é o Deus de Israel. Deus de Israel não é esse que você pensa. Que você vai errar e Ele vai perdonar você todas as vezes que você errou. Ele é bueno, pero não é bobo. Tá bom, pastor? Então, gente, que eu queria falar sobre as águas para você, e eu entrei nisto porque não sei, alguém que estava na live precisava escutar. Este das águas que eu falei para você, a mim me gostaria muito que você passara para adelante, que você dijera isto para outras pessoas, para que não caigam nesse engodo, nesse engano, de pensar que se tomar banho de la descarga, ela vai estar protegida, ela vai estar limpa del mal. O mal existe, pero ele é espiritual e ele só é vencido pela palavra de Deus. Satanás respeita a persona que tem a palavra de Deus dentro dela. Pero se você não tem, corra, leia a Bíblia, tenha a palavra, porque em algum momento Satanás ele vai investir sobre você. Acá é verdade, deixa eu ver aqui, peraí. É verdade, acá em La Plata, uma senhora la tratou de prostituta a uma obreira, porque seu esposo era mais amável. Pois é, esse é o problema das senhoras. As senhoras, senhora obreira, a senhora que maltratou a obreira, disse que ela era prostituta. Veja-se lá dentro lá de sua habitação, nas 4 paredes, você não está fajando com seu esposo. Porque se ele está mirando para todos os lados, atirando para todos os lados, seguramente ele não está encontrando em você aquilo que era para encontrar. Mulheres, eu vou falar algo para você. Eu passei uma dificuldade, na live de Hechos eu vou deixar para outro dia, que sei que tem gente que vai precisar de ajuda hoje. Então, mire uma coisa que eu vou dizer para vocês. Eu passei uma dificuldade em meu casamento, e um dia, quando eu me casei, eu não sabia nada. Eu não tinha assim uma ideia, não, de como era o casamento, como se comportar, porque minha mamãe nunca me falou sobre essas coisas. E meu padre era um homem opressor. Meu padre era militar, abandonou a carreira, pero era militar e era opressor. Então, eu não podia ser nada. Eu não podia sair, não podia falar.
En mi casa era, primero, nosotras mujeres servíamos a los hombres y luego nosotros nos sentábamos para comer. Só para que você tenha mais ou menos a ideia. Quando eu me casei com 35 anos, por decisão minha. E eu já era da igreja, eu já era obreira há 15 anos, quando eu me casei com Matias. Me casei aí na Argentina. Bueno, eu não sabia nada. E quando na minha noite de núpcias, nós outros não sabíamos nada. Então, se nós outros não conseguimos fazer nada. Durante um mês, nós outros não sabíamos, não consumamos o casamento. E houve um dia, uma noite, que eu falei com Deus. Eu disse, meu Deus, será possível que eu vou ter que deixar o meu casamento porque nós outros não podemos fazer nada, não conseguimos nada? Bueno. E luego desta oração, Deus me respondeu, sabe? Deus me respondeu. Quando sim conseguimos consumar o casamento, passaram-se alguns meses, tudo, e tinha dificuldade, não? Eu nunca tive dificuldade em meu casamento com relação à adaptação, assim, peleias e essas coisas, nunca tive, nunca. Mas isso sim. Então, eu fui crescendo conforme nós outros fomos casados e fomos crescendo juntos ali, não, aprendendo, não? Ele sabia um pouco mais, eu menos, então fomos aprendendo. Aí, um dia, eu lendo a palavra, eu li sobre Esther, não? E uma coisa me chamou muito a atenção. Todas as mulheres estavam com Esther, todas as mulheres foram cuidadas para serem apresentadas ao rei. Pero Esther, ela teve uma direção de Deus. Esther, ela mesmo preparou sua roupa, cor de roupa, cabelo, todo. Pero no último momento, ela se puso uma flor em seu cabelo e entrou. Aí você disse assim, foi a flor que hizo toda a diferença? Não sei. Pero algo de diferente ela hizo. Já dentro. Ela hizo algo de distinto. E na palavra de Deus, Deus nos mostra que há coisas que nós outros casados não podemos fazer. Deus abomina. O casamento, nosso casamento que é cristiano, não pode se igualar ao casamento da gente aí fora. Há coisas que não se pode fazer. Você tem que ler a palavra. Se você quer orientação, você pode ir até seu pastor. Ou você pode mandar uma mensagem no privado, tá? E há coisas que você não pode fazer. Você tem que ver se você não está fazendo isso. Se você não está cedendo para isto. Se você não está levando seu casamento para tomando um rumbo que não é o correto. E por isso as coisas estão saindo mal para você. Tá? Então, preste atenção em seu matrimônio. Entre quatro paredes, você tem que agradar seu marido, senhora. Você tem que agradar seu marido. Entre quatro paredes, senhora, você tem que agradar sua esposa. E assim, não há um secreto. Não tem um secreto. Cada persona é uma persona distinta. Pero há uma direção para nós outros casados. Está aqui, ó, na palavra. Se você quer, eu te mando por privado. E você e sua esposa sentem-se e vê-lo que está saindo mal. Pero se a persona chamar a outra de prostituta, é algo muito pesado. É pesado por quê? Porque se ela chama a outra de prostituta,
é porque ela também se sente uma prostituta. E esta palavra é uma palavra muito carregada para alguém. É triste ver os matrimônios dentro da igreja e que a persona diz: eu sou casada, eu tenho sapato de marca, eu tenho roupa de marca, eu ando de alto para arriba, para baixo, eu isso, eu aquilo outro. Pero a gente mira em seus olhos e vê a tristeza aí. Porque o amor nada tem que ver com seus bens materiais. Então, você que é mulher, você tem que mirar seu marido como sendo o homem mais lindo deste mundo. E sempre, todos os dias, reinvente-se. Haga algo novo. Tenha essa disposição. E se você não tem, pida ao Espírito Santo. Pida ao Espírito Santo. Pida ao Espírito Santo para que você pueda todos os dias ser incentivada, você ser inspirada a ser algo novo, a ser nova. É o cabelo para a direita, o cabelo para a esquerda, o cabelo para trás, um batom distinto, uma roupa distinta, sabe? Um jantar, um almoço, um almoço não, porque é de dia, pero uma cena distinta, sabe? Uma comida distinta, uma rotita que você coloca ali para ele, ou você para ela, não sei, algo. Não deixa seu casamento cair na rotina, porque depois é muito difícil, não é impossível, mas é difícil, tá? E assim, obreira, diga isso para ela, chega hasta ela, a obreira que foi maltratada, diga a ela que ela é uma mulher de Deus, porque se está sendo atacada, é porque Satanás viu em ela um potencial, e Deus lá vai honrar muitíssimo, tá? Há 20 anos deixa eu ver aqui, estou com meu esposo e lo sigo vendo hermoso como o primeiro dia que lo conheci. É isso aí. Eles sempre são aqueles garotos lindos que a gente conheceu um dia. O meu já não tem pelo, pero continua sendo muito lindo como no primeiro dia. Aliás, meu marido hoje é muito mais lindo do que quando eu o conheci. Quando eu conhecia ele, ele era flaco, bem flaco, sim, pero hoje é muito lindo, mais lindo que antes, né? E a gente faz a nossa parte para que o nosso casamento esteja sempre bem. Vai ter lutas? Vai. Vai ter dificuldades? Vai. Vai ter momentos em que você vai pensar que não vai dar? Vai ter momentos, vai ter dificuldade. Pero Deus em tudo nos ajuda, tá? Então, vocês passem isso para adelante. Os livros são Gênesis 1, de 6 a 7, Isaías 19, 5, Juan 5, 4, Salmos 124, 2 ao 5, de 2 ao 5, Apocalipse 8, 11, Êxodo 15, 8, Salmos 77, 16, 2 Reis 2, 8, Gênesis 7, 24 e Salmos 106, 11, tá? A minha oração a partir de hoje, e quero já me despedir de vocês. Quero que vocês orem comigo. A nossa oração a partir de hoje será esta: que todas as pessoas que receberem o banho de la descarga, que Deus abra seus olhos espirituais, que Deus abra seus olhos espirituais, que Deus abra seu entendimento no mesmo momento, para que ela veja o que nós outros vemos hoje, para que ela entenda o que nós outros entendemos hoje. Se todos orarem, então este propósito de 7 quedas d'água se vá por água abaixo, porque Deus, quando abre nossos olhos, é para liberar-nos de toda heresia, de todo este mal, de toda essa mentira que é predicada hoje
para as pessoas adentro das instituições. Minha oração é essa. Que as pessoas que estão usando desta água, que elas tenham seus olhos e seus ouvidos abertos para Deus e cerrados para Satanás. E que em nome de Jesus, e isto que eu estou hoje declarando, que se cumpra na vida de todos aqueles que decidirem usar de rituais satânicos para prender almas, pessoas adentro de suas organizações e instituições. Em nome do Senhor Jesus, que Deus lhe bendiga, que Deus nos livre, nos guarde, nos proteja a nós outros, a nossa família, nossos familiares, que Deus lhe dê paz, que Deus lhe dê paz em seu casamento, você que me pediu oração, que Deus leve a você para um patamar mais alto, que Deus nos leve sempre para algo mais alto, que Deus lhe bendiga muitíssimo, em nome de Jesus. Muitas graças por estar aí. Um abraço grande, grande. Tchau. Se você quer os livros, se você não agarrou, você mande um mensajito, nós outros enviamos, tá bem? Beijo para todos. Tchau. Com Deus.